mais de 9 anos de cangaço em Sergipe. Quase uma década, mas que parecia um século. O sertão estava em um alvoroço só. Mortes, tragédias, chacinas, combates, medos, carreiras e atrocidades. Cangaceiros, coiteiros e volantes. Um dos acontecimentos que mais marcou a história do cangaço em Sergipe foi a morte do cangaceiro Sabiá. E a lenda que nasceu após a sua morte. Sabiá, vale ressaltar que muito provavelmente seria o quarto cangaceiro com este nome. Era natural de Poço Redondo, filho de Dona Maria Antônia Alves e do senhor Zeca Biel. O seu nome civil e de batismo era João Alves Santos, conhecido por João Preto. Sabiá, ao entrar no cangaço, logo passou a pertencer ao grupo comandado por Zé Sereno. É naquela época a segunda visita dos cangaceiros à cidade de Aquidabã, no estado de Sergipe. Esta feita pelo grupo de Zé Sereno. Era o mês de outubro de 1936, quando Zé Sereno, liderando um grupo, decide invadir a cidade. O que eles não imaginavam era que a cidade já estava preparada. Um grupo de jovens já estava mais do que escalado, aguardando a visita dos ilustres cangaceiros. Estas providências foram tomadas após a visita de Lampião que aconteceu no ano de 1930 e que deixou a pequena cidade arrasada. Quando aconteceram diversas malvadezas praticadas pelos cangaceiros aos moradores daquele lugar, resolveram então perseguir os cangaceiros que se aproximassem daquele lugar. Houve ali um grande tiroteio e o cangaceiro Sabiá fora atingido na cabeça. A bala do jovem Gustavo Guimarães atingiu o cangaceiro Sabiá. Esta era a vingança dos homens de Aquidabã contra Lampião, que quando em 1930 esteve ali e arrasou aquele povoado. Os cangaceiros, imaginando que fosse uma perseguição das volantes, fugiram e deixaram para trás o pobre Sabiá, que já estava quase morto. Horas depois, os jovens retornaram à sede da fazenda Barra Salgada. E vem um cangaceiro lá, baleado e abandonado, mas ainda vivo, agonizando, esperando apenas o momento da partida final. O mesmo Gustavo, que desferiu o tiro certeiro e atingiu a cabeça do cangaceiro, cospe na boca do mesmo, que já está quase morto. Em seguida, o cangaceiro é arrastado por um caminhão até a cidade, onde é exibido como um troféu e como vingança das atrocidades feitas naquele lugar quando Lampião esteve ali. Aquele ato impensado, cruel e desumano do garoto Gustavo gerou uma lenda. Mas o próprio Gustavo afirma que o fato realmente aconteceu. Quando conta ele que naquele momento que teve a audácia de cuspir na boca do cangaceiro que já estava quase morto, sentiu seu corpo coçar por inteiro. Bolhas estranhas e mal cheirosas surgiram naquele momento. Dias depois, uma doença ruim, mas parecida com uma lepra, tomou conta do seu corpo, desfigurando-o completamente. Reza a lenda que nenhum médico dos mais renomados que existiram naquele lugar conseguiram descobrir do que se tratava a doença. Nem ao menos os rezadores mais experientes que ali residiam conseguiram livrar o jovem Gustavo da morte certa. Em pouco tempo, aquela doença ruim tomou conta por completo do seu corpo, fazendo com que o mesmo venha a falecer.
Segundo alguns pesquisadores, o próprio Gustavo dizia que aquela doença ruim invadiu seu corpo no momento infeliz em que ele cuspiu na boca do cangaceiro Sabiá. O cangaceiro morreu ali mesmo, naquelas terras. Depois de ter sido ferido por bala de fuzil, cuspido, pisado e arrastado. Até hoje, o que aconteceu com Gustavo gera repercussão naquela cidade. Alguns dizem ter sido castigo, outros apenas que foi uma triste coincidência. Por outro lado, agora eu pergunto a vocês, qual a sua opinião acerca deste assunto? Eu sou Juliana Ávila. Eu sou Douglas Blade. E este é o canal Na Rota do Cangaço.